nosso bate-papo de hoje, no podcast Na Voz da Medicina, é com a médica ginecologista doutora Betânia Telles. Ela vai trazer respostas esclarecedoras sobre dúvidas que toda mulher tem. Muito bem-vinda, doutora Betânia. Por favor, gostaria que se apresentasse sobre a sua formação, contasse um pouquinho da sua história. Olá, Débora, muito obrigada pelo convite. Então, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Betânia Telles, sou ginecologista e obstetra. Eu fiz toda a minha formação no Rio Grande do Sul, na Universidade de Passo Fundo, e após eu fiz a minha especialização em ginecologia e obstetrícia no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo também, pela Universidade da Fronteira Sul. No momento, estou atuando em Lages, na Clínica Femini. Bom, vamos começar falando de método contraceptivo. Acredito que seja recorrente essa dúvida dentro do consultório, né? Sim. Então, quando devo tomar pílula ou optar por outro método contraceptivo? Como decidir e escolher qual o melhor? Quando a gente escolhe um método contraceptivo, a gente sempre toma essa decisão individualizadamente e juntamente com a paciente. Então, não é para todo mundo que a pílula vai funcionar, né? Então, a gente sabe que temos opções de pílulas com estrogênio e progesterona ou apenas progesterona. Temos algumas contraindicações que não pode ser usada a pílula. E aquelas pacientes que têm muito esquecimento, quando a pílula só funciona se a gente tomar bem certinho todos os dias. Então, aquelas pacientes que esquecem muito, muito frequentemente, já não é o melhor método indicado. Então, a gente pode optar por outras opções, né? Temos os DIUs, temos Implanon, temos dispositivos injetáveis, anel vaginal, adesivo. Então, vai ser uma escolha individualizada com a paciente. E para as mulheres que possuem enxaqueca áurea, é indicado a pílula ou não? Então, quando a paciente vai nos consultar, a gente precisa perguntar se ela sofre com dor de cabeça ou não, né? A enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. E ela pode vir acompanhada de aura ou não. A aura são alguns sintomas que a paciente já sente antes. Então, um borramento visual, uma náusea, pontinhos luminosos na visão. Então, quando a paciente apresenta a aura juntamente com a enxaqueca, a gente não pode fazer uso do estrogênio, que está presente na maioria das pílulas que a gente tem disponível hoje em dia. Então, ela pode sim usar pílulas só de progesterona ou outros métodos somente de progesterona. O estrogênio a gente não pode usar. E para as mulheres que usam o DIU, como saber que está tudo bem? O DIU é um dispositivo de longa duração, então ele dura pelo menos 5 anos, né, o hormonal, e o DIU de cobre, que não tem hormônio nenhum, ele dura 10 anos, né, a gente tem algumas outras variações aí dentro, mas é basicamente isso. Como saber se ele está no lugar? Quando a gente coloca o DIU, existe sim um risco dele deslocar, né? Tanto invadir o útero ou deslocar para baixo, ser expulso do útero. Então, a gente precisa fazer ultrassom. Geralmente, a gente faz um ultrassom no primeiro mês, depois da inserção do dispositivo, e faz um acompanhamento anual. Então, a paciente precisa, né, não precisa ficar preocupada que vai sair do lugar durante o ano. Não, é muito difícil acontecer. Mas, claro, uma rotina de ultrassom uma vez por ano é o ideal para a gente saber que está tudo bem. E esse deslocamento do DIU pode, então, diminuir a eficácia dele. Isso aí. É mais comum no primeiro mês, realmente, né, do organismo da paciente não aceitar aquele dispositivo. E para ele funcionar, independente se tem hormônio ou não, ele precisa estar bem localizado. Ele precisa estar acima do orifício ali do colo do útero. Se ele está para baixo ou ele invadiu algum outro lugar, aí sim a eficácia diminui. E sobre a pílula do dia seguinte? Quando é indicado tomar a pílula do dia seguinte? A pílula do dia seguinte é considerada um método de urgência. Então, não é considerado um método anticoncepcional. Ela tem uma carga hormonal muito alta. Às vezes, a gente até associa como se a gente tivesse tomado uma cartelinha inteira de um anticoncepcional. Então, se a paciente está sem nenhum método anticoncepcional, teve uma relação desprotegida, é um método de emergência. Ela deve ser usado até 72 horas depois da relação. Mesmo assim, não é garantia de que ela não vai engravidar, porque a fecundação pode ter acontecido já. Então, a gente deixa para momentos de emergência. E a gente sempre orienta que as pacientes que acabam usando de forma recorrente esse método procurem um ginecologista para achar um método adequado, né? Ficarem seguras e tranquilas na relação. Vamos falar um pouquinho sobre saúde e rotina. Com que frequência deve ser feito o preventivo, né? Que antigamente se chamava mais do Papa Nicolau, o preventivo do colo do útero.
O preventivo do colo do útero é um exame que serve para a gente detectar algumas lesões, algumas alterações celulares antes da paciente desenvolver o câncer do colo do útero. E segundo o Ministério da Saúde, a gente deve começar a coletar ele a partir dos 25 anos, depois que a paciente teve relação sexual, e depois de 2 coletas anuais que o resultado venha normal, a gente pode passar a coleta a cada 3 anos. Né? A gente vê que nos consultórios, ou dependendo da orientação, dependendo do caso da paciente, pode ser coletado anual também. Mas segundo o Ministério da Saúde, é dessa forma que eu falei. E sobre a candidíase? Existe cura para candidíase? Então, o que é a candidíase, né? A candidíase é uma infecção fúngica. Todas as mulheres têm a cândida no trato genital e, por algum motivo, desregula a flora e vai causar sintomas. Então, a gente tem de forma harmônica fungos e bactérias, e uso de anticoncepcional, estresse, baixa imunidade, a forma que usa, por exemplo, a higienização, ou usa muito absorvente, come muito doce, tem vários aspectos que podem piorar. Então, assim, não existe uma cura, né? Porque dependendo de como está o hábito de vida dessa paciente, ela vai desenvolver mais vezes ou menos vezes. Então, cura não existe. A gente tem que tentar mudar os hábitos de vida, né? Ter uma vida mais saudável, cuidar da higienização, não comer muito doce, diminuir estresse. Claro, também tem algumas vezes que a gente tem que mudar o tipo de anticoncepcional, que pode estar piorando, mas cura não existe. A gente tem como amenizar esses episódios e, claro, quando tem um episódio, a gente acaba tratando, né? Bom, outra situação muito comum, acredito, dentro dos consultórios é infecção urinária. Bem comum. Bem comum. Aquela dúvida, andar de pé descalço causa infecção urinária? Não, isso é um mito. A infecção urinária, né, já diz no nome, é uma infecção, então tem que ser causada por bactéria. A gente tem bactérias ali embaixo no trato genital que por algum motivo vão subir no canalzinho do xixi, né, na nossa uretra e causar infecção na bexiga. Mas andar de pé descalço, ficar com o pé frio, né, essas coisas não vão influenciar. É claro que se a imunidade da pessoa está mais baixa por algum outro motivo, pode ser que ela desenvolva mais infecções urinárias. Mas não, esse é um mito. E ela é transmissível? Ou seja, a infecção urinária pode ser transmitida numa relação sexual, por exemplo? Na verdade, não. Mas assim, como eu estava falando, as bactérias que a gente tem ali embaixo, na mulher a gente tem o canal do xixi, o canal vaginal, o ânus, tudo muito próximo anatomicamente. Então, as bactérias que ficam ali embaixo, elas podem subir para o canal da bexiga após a relação sexual. Então, não é a relação sexual que transmitiu, né? Não são as mesmas bactérias sexualmente transmissíveis que causam infecção urinária. Mas, pelos canais serem muito próximos, é comum, após a relação, a paciente apresentar infecção urinária. Tanto que a gente dá a orientação que, após o ato, a paciente vai até o banheiro fazer xixi, urinar, para ajudar a limpar um pouco o canal. Não quer dizer que vai evitar, né, todas as vezes as infecções, mas são coisas diferentes. E vamos entender melhor o que é endometriose. Afinal, quais os sintomas que caracterizam essa doença? A endometriose é uma doença que, infelizmente, ela demora muito para ser diagnosticada, porque ela pode ter sintomas típicos e pode ser que a paciente não apresente nada e depois de alguns anos vai tentar engravidar, por exemplo, e descobre uma infertilidade causada por endometriose. Mas o que é basicamente? Nós temos a nossa camada interna lá do útero, que a gente menstrua, né, o endométrio, e algumas glândulazinhas, elas vão se depositar nas trompas, nos ovários, ligamentos, às vezes intestino, bexiga, e cada vez que a gente menstrua, elas vão inflamando mais. Então, pode ser que a paciente sinta dor, tanto dor na hora da menstruação, né, no ciclo menstrual, ou fora dele, dor para evacuar, dor para urinar, dor na relação sexual, dependendo de onde esses focos estão alojados. Mas os principais sintomas são menstruação em grande volume, cólica de forte intensidade, que são aquelas cólicas que realmente deixam a paciente sem conseguir fazer as atividades do dia a dia, né? Não é uma cólica que ela toma um remédio simples e continua fazendo suas coisas. É uma cólica realmente incapacitante, é uma cólica de forte intensidade. Tá, e a endometriose, ela pode aparecer em qualquer idade da mulher? Sim. Inclusive depois de ter filhos? Sim. Então, a teoria mais aceita hoje, que explica a endometriose, é a menstruação retrógrada.
né? Quando a gente menstrua, né, o fluxo é normal, é sair, mas algum desses focos de sangue, eles vão voltar pelas trompas e se alojando nesses locais que eu falei, né, ovário, trompas, ligamentos. Então, independente da idade do paciente, ela pode desenvolver. Pode ser já na adolescência, né, na idade mais madura, antes de ter filhos já, ou realmente depois, não tem uma idade específica. E qual o tratamento? Depende de cada caso. Depende, exatamente. Depende do objetivo da paciente também. Então, se a paciente ainda quer ter filhos, se ela já teve a prole constituída ou não, depende dos sintomas, o grau. Então, algumas vezes a gente consegue associar uma dieta anti-inflamatória, um estilo de vida mais saudável, já é suficiente para ajudar ela nos sintomas. Algumas vezes a gente precisa usar medicação. E em alguns casos, quando a endometriose é mais profunda, mais sintomática, até cirurgia. Perfeito. E agora uma dúvida que é muito comum das mulheres. Qual a calcinha ideal para manter uma boa saúde íntima? Será que tem uma calcinha ideal, Será que né? existe? Mas sim, a gente sempre recomenda que a calcinha seja do tecido de algodão. Se não for toda ela de algodão, pelo menos que o fundo da calcinha seja de algodão. E evitar aquelas calcinhas que a gente chama de fio dental mesmo, né? Que tem menos tecido e tem mais atrito entre a região do ânus com a vagina. Então, o ideal mesmo é a calcinha com fundo de algodão. E a ducha higiênica? É indicada, não é indicada? Não. A ducha higiênica a gente não recomenda ser feita. A gente recomenda fazer a higienização da vulva, que é a parte externa, né? E a gente fala que a nossa vagina ela é autolimpante. A gente já tem glândulas, a gente já produz secreções que vão fazer essa limpeza. Então, não é recomendado. Quando a mulher faz a ducha vaginal, ela acaba tirando a nossa proteção natural que existe e agravando quadros, né, de infecção genital, enfim, então não é recomendado. Perfeito. Vamos falar agora de vacinas. Recentemente foi colocada no calendário vacinal, né, para as meninas e meninos, a vacina contra o HPV. Vamos explicar melhor o que é o HPV, de que maneira, né, eles pode causar danos, doenças nas mulheres. E depois a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre as vacinas. Tá bom. O HPV é um vírus que pode ser transmitido na relação sexual e ele vai causar tanto verrugas quanto câncer do colo do útero. Então, né, como você falou, recentemente foi implementada a vacina que evita o câncer do colo do útero. Então, claro, a gente vai sempre orientar pacientes a usar preservativo, né, ter esses cuidados, mas sempre recomendar a vacina do HPV. Então, a partir de que idade o pré-adolescente, o adolescente, ele pode tomar a vacina contra o HPV? A vacina ela pode ser feita pelo SUS, dos 9 aos 14 anos, tanto para meninas quanto para meninos, né? Acho que muita gente às vezes só sabe da vacina para as meninas, mas os meninos também podem fazer, até porque é um vírus transmitido na relação sexual. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir abranger com a vacina, melhor. E na rede particular, a gente pode fazer ela até os 45 anos. Então, mesmo que já tenha tido relação sexual, a vacina é recomendada? No SUS, a gente tem a vacina disponível, é a quadrivalente, que protege contra os principais subtipos, os 4 subtipos. E na privada, a gente tem a quadrivalente também, mas tem a nonavalente, que abrange um pouquinho mais os subtipos do vírus do HPV. E sim, vale a pena fazer. Claro, o ideal é que a gente não tenha tido relação sexual ainda, então a gente inicia na adolescência, mas a vacina ela ajuda na imunidade. Então, se você já teve contato com o vírus, ou até aquelas pacientes que já tiveram alteração no preventivo e não tem a vacina, o ideal é fazer. Ajuda a eliminar o vírus do corpo ou até ter uma resposta melhor ao tratamento. E mesmo que tenha alteração no preventivo, também é indicado? É recomendado. Outra dúvida recorrente é síndrome dos ovários policísticos. Muitas mulheres comentam que tem síndrome do ovário policístico, né? Quando isso pode ser diagnosticado? Quais os sintomas dessa doença? É bem comum mesmo. Então, as pacientes já vêm no consultório falando: eu tenho síndrome dos ovários policísticos, eu tomo anticoncepcional desde a adolescência. Mas assim, o que é essa síndrome, né? É uma síndrome metabólica. Não é só os ovários que vão apresentar cistos. Então, a gente precisa ter algumas alterações. Os ovários podem ou não ter esses policistos, né? A gente vê isso através de ultrassom. A paciente vai ter anovulação. O que é isso? Então, ela não vai menstruar todo mês. Então, é aquela paciente que chega
chega, doutora, minha menstruação vem a cada 3 meses, já fiquei 6 meses sem menstruar, porque ela não ovula todo mês, né? E tem alterações metabólicas também. Então, a gente pode ter uma resistência insulínica, a gente pode ter alterações de pelo, acne, escurecimento de regiões de dobras. Então, às vezes a paciente só tem essa queixa. Ai, tá escurecendo a dobrinha da axila, do pescoço, da virilha. Então, tem algumas outras coisas que a gente tem que cuidar. Não é só os ovários com cistos, né? Então, esse diagnóstico, como eu falei, às vezes as pacientes já vêm, né, com isso, meu Deus, eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Esse diagnóstico, ele não pode ser dado na adolescência. Nos primeiros 2 a 3 anos da nossa primeira menstruação, os ciclos, naturalmente, eles vêm de forma irregular. Isso não é um problema, a gente não precisa achar um diagnóstico, né? E elas vêm, às vezes, com esse diagnóstico feito de forma errada. Então, a gente precisa esperar mais alguns anos, avaliar realmente se os ciclos dessa paciente continuam irregulares, se ela tem alguma dessas outras manifestações, para aí sim fazer o diagnóstico. Então, também tem que ir com calma, né? Não dá para já taxar a paciente com isso, e elas já ficam assustadas, já, né, começam anticoncepcional, às vezes nem precisaria, então... Mas tem uma idade mais comum em que aparece essa síndrome? Como eu falei, elas já vêm da adolescência, né, pensando que elas têm, mas geralmente é ali por 20 e pouquinhos anos que a gente já consegue fazer o diagnóstico e é o mais comum de apresentar. E numa mulher mais madura também pode desenvolver ou é menos comum? Pode também, mas é menos comum. O mais comum é por volta dos 20 a 30 anos. Bom, vamos falar de menopausa. Quando eu sei que estou entrando na menopausa? A menopausa tem uma definição. São 12 meses consecutivos sem haver a menstruação. Então, se a paciente já ficou 12 meses, já fechou um ano inteirinho sem menstruação, a gente já pode dizer que ela está na menopausa. Mas como saber se está próximo ou não, né? Então, a maioria das pacientes já vai apresentar alguns sintomas. Pode ser irregularidade menstrual, naquelas que não usam nenhum método anticoncepcional. Então, também, elas vêm contando, minha menstruação está falhando, fiquei 6 meses sem menstruar, de repente veio bastante. Então, esse é um dos sintomas que nos aproxima da menopausa. E sintomas como os calorões, né? Os famosos calorões, são os fogachos, insônia, mudanças de humor também podem nos apresentar que está chegando perto da menopausa, ressecamento vaginal, baixa libido, tudo isso pode indicar que a menopausa está próxima. E para as mulheres que usam DIU e não menstruam, então é mais vai ter que difícil perceber os outros sintomas. É mais difícil a gente fazer o diagnóstico. Até naquelas pacientes que retiraram o útero, né? Fizeram a retirada cirúrgica do útero por algum outro motivo, a gente perde o padrão da menstruação. Pacientes que usam o método contínuo, que também não menstruam, ou o DIU, por exemplo, que não menstrua, elas também perdem esse padrão. Então, a gente tem que observar os outros sinais e, às vezes, a gente tem indicação de pedir exames hormonais, mas são exceções. A gente tenta perceber os outros sinais mesmo para saber se está na menopausa ou não. E quais os recursos que existem hoje para amenizar os sintomas da pré-menopausa ou já da menopausa? A gente sempre orienta um estilo de vida saudável, né? Então, é muito difícil que a paciente consiga fazer tudo isso, mas manter uma alimentação saudável, redução do estresse, noites bem dormidas, atividade física regular para um controle de peso, tudo isso vai ajudar a diminuir esses sintomas, né? Mas, claro, quando ela tiver indicação, a gente também pode entrar com reposição hormonal. Não precisa a paciente já estar na menopausa ou, já entrou na menopausa 2, 3, 4 anos para a gente iniciar. Quando ela tem algum sintoma já sugestivo, está numa idade próxima da menopausa, a gente já pode também fazer o tratamento com reposição hormonal. Agora vamos falar de um assunto que está muito em alta. Ninfoplastia. O que se trata? Do que se trata esse termo? Muita gente acho que nunca ouviu esse termo, né? A ninfoplastia é a cirurgia de redução dos pequenos lábios. Então, na anatomia, né, a gente tem os grandes e os pequenos lábios e algumas mulheres, elas têm eles de forma assimétrica, então um maior do que o outro, ou os dois muito grandes, que às vezes causam incômodo esteticamente ou, às vezes, incômodo funcional. Vai colocar uma roupa mais apertada, uma roupa de academia, né, aquilo acaba machucando. Então, a ninfoplastia é uma cirurgia para reduzir o volume desses lábios, dos pequenos lábios. Tem alguma contraindicação?
É difícil, a gente sempre vai individualizar, né? Claro, não se faz em meninas, por exemplo, de 14 anos, né? Então, muito novinhas a gente aguarda um pouco, ainda está se desenvolvendo a parte genital, mas contraindicação a gente vai individualizar, né? Não tem nada assim específico. Claro, a gente vai avaliar se não tem nenhuma lesão, se não tem nenhuma doença, né? Que a gente não possa ali retirar sem prestar atenção nisso, mas não. E não é só indicação estética, como eu falei, né? Às vezes a paciente não gosta. Mas a gente não tem um padrão de beleza para isso, né? Cada uma vai ter a sua vulva de um jeito. Então, às vezes, também é mais funcional. É uma coisa que incomoda, que causa dor, desconforto, aí sim a gente vai indicar fazer a cirurgia. E o clareamento íntimo? Isso também, a gente precisa descartar que não tenha nenhuma doença, né, nenhuma lesão ali suspeita, mas pode ser feito sim. É natural que depois de gestações, né, ou com o passar do tempo, a pele vai escurecendo, vai mudando a coloração, e se isso incomoda a paciente, a gente pode fazer sim. Existem técnicas diversas com laser, né, alguns cremes vaginais também, mas o laser é mais efetivo para fazer o clareamento. Então, às vezes, 1, 2, 3 sessões já são muito boas no resultado, já traz um resultado muito bom. Doutora, qual o profissional que faz esse procedimento? É o cirurgião? É o médico ginecologista? A ninfoplastia ela pode ser feita em consultório, é uma coisa importante também falar, né? Às vezes a paciente acha que é só no centro cirúrgico, mas pode ser feita em consultório médico. E os médicos capacitados são o ginecologista ou o cirurgião plástico. É um procedimento rápido, demorado? É um procedimento bem rápido, né? Como eu falei, é feito em consultório, então pode levar cerca de 1 hora no máximo, né? Feito com anestesia local. Pode ser usado técnicas de frax, laser, ou o corte mesmo com o bisturi. E leva alguns pontinhos ali embaixo. A recuperação nos primeiros dias, claro, é um pouco desconfortável, é uma região mais delicada, né? Mas é bem tranquilo. Bom, doutora, qual a diferença entre o DIU hormonal e o DIU de cobre? Então, nós temos esses 2 tipos de DIUs hoje no mercado, né? O DIU de cobre não tem nenhum hormônio na composição, ele vai agir realmente como um corpo estranho ali dentro do útero, vai alterar o muco do colo do útero, e o DIU hormonal, ele vai ter progesterona na sua composição. Não vai ter uma liberação grande de progesterona no organismo, ele também vai atuar mais localmente. Ele vai atuar também alterando o muco do colo do útero e ele deixa o endométrio, que é aquela camadinha interna que a gente menstrua todo mês, bem fininha, evitando que o embrião se implante ali, tá? Claro, a paciente que tem contraindicação a qualquer uso de hormônio, a gente vai optar pelo DIU de cobre. O que a gente tem que prestar atenção nele? Ele pode aumentar fluxo menstrual, aumentar um pouco a cólica. Então, naquelas pacientes que já têm, às vezes, um diagnóstico de endometriose ou que já menstruam 10 dias com muito desconforto, aí, quem sabe, a gente não vai optar por ele, né? E os DIUs hormonais, eles têm a capacidade de reduzir sangramento. Então, nem sempre a gente vai usar o DIU hormonal apenas como um método de contracepção. Ele pode ser usado também para tratamento, adenomiose, endometriose, fluxo menstrual intenso. Então, se a paciente vem com essa queixa, eu menstruo muito, tenho muito desconforto, fico 10 dias do meu mês menstruada, quem sabe a gente vai optar pelo DIU hormonal para reduzir esses sintomas que ela apresenta. E a trombose e a pílula? Existe sim essa relação? Existe, está em bula, né? Então, é um risco pequeno comparado a outros fatores, como, por exemplo, tabagismo, como, por exemplo, a gravidez, que aumenta muito o risco de trombose, mas ele existe. Ele é principal, ele é principalmente apresentado no primeiro mês, quando a gente inicia a pílula, depois ele tende a estabilizar. Mas existe sim, só que não deve ser levado tanto em consideração para a paciente evitar o uso, né? Então, claro, a gente precisa falar de outros efeitos colaterais também que a pílula pode apresentar, mas é um risco muito baixo. Mas comparado com o DIU hormonal, qual dos dois tem menos risco de trombose? O DIU hormonal. Então, quando a gente tem o uso de estrogênio, principalmente, né, ou enfim, associado com progesterona, que a gente faça o uso via oral, tem maior risco do que outros dispositivos. DIU de cobre, DIU hormonal, o Implanon também tem menos risco. Então, a pílula, dentre os métodos, tem um pouco mais de risco de trombose, sim. E sobre as infecções sexualmente transmissíveis? Quando desconfiar de algum sintoma e então procurar auxílio médico? As infecções sexualmente transmissíveis, já diz no nome, né, são transmitidas na relação sexual, são diversas, né, a gente tem algumas que podem causar sintomas, outras não causam nada. Então, claro, se você
teve uma mudança no padrão da secreção vaginal, com cheiro diferente, cor diferente, ou alguma lesão, uma úlcera, uma vesícula, uma bolinha ali diferente que você tenha na região genital, já é um alerta para procurar o profissional, né? E claro, sempre ter relações protegidas com preservativo diminuem o risco de você adquirir uma doença sexualmente transmissível. Então, você teve uma relação desprotegida e depois de alguns dias apresentou algum desses sintomas, o ideal é procurar sim o ginecologista para investigar e ver se realmente é uma doença, né, que precisa de tratamento. Bom, algumas matérias, alguns veículos de comunicação recentemente divulgaram que a sífilis aumentou principalmente em jovens. Isso também se confirma dentro do seu consultório? Em jovens e em mulheres mais velhas. Porque a gente vê hoje, né, mulheres viúvas, divorciadas, enfim, que iniciam um novo relacionamento e acabam não se protegendo. Então, eu vejo no consultório também o aumento da sífilis e outras doenças, também em mulheres mais velhas. Então, a gente precisa sempre reforçar que é muito importante a proteção na relação sexual, e não só nessas doenças, né, que eu estava falando anteriormente, de que causam lesões ou alteração de corrimento, mas o HIV. Né? O HIV é uma doença sistêmica, gravíssima e que é transmitida na relação sexual. E às vezes não apresenta sintoma nenhum. Então a gente não pode só pensar, se eu tiver alguma coisinha ali, eu vou usar um antibiótico, vou tratar e vou melhorar. Mas existem outras coisas que a gente vai carregar pelo resto da vida, né? Sem dúvida. Sobre a sífilis especificamente, quais os sintomas? A sífilis, ela pode apresentar lesões. Então, ela tem alguns estágios, né? O primeiro estágio é uma lesão na região da vagina, ali da vulva, que às vezes não... a maioria das vezes não causa dor, mas às vezes a paciente pode ter um desconforto. Ela faz uma úlcera, que a gente chama, né? Pode ter um pouquinho de secreção associada, só que ela é autolimitada. Então, a paciente vê que teve aquela lesão, melhorou espontaneamente e pensou, não era nada, né? Foi um pelinho cravado, alguma coisa assim, e esquece de prestar atenção. Mas então, como ela tem estágios, então ela primeiro vai aparecer essa úlcera autolimitada, depois vai aparecer outras lesões no corpo, né, lesões pintinhas, bolinhas, e ela pode até levar a alteração neurológica, ela pode atingir a parte neurológica com o passar da doença. Então, se você teve alguma lesão suspeita, já procurar ajuda, né, para ver se realmente não é. E a gente sabe que tem exames para detectar a sífilis no posto de saúde, né, fazer os testes rápidos que já vão nos ajudar a fazer o diagnóstico, e o tratamento é simples, é com antibiótico, né, é um tratamento que vai fazer a cura da paciente. Então, a gente não pode, né, dar bobeira nesses aspectos. Então, apareceu uma lesãozinha aí, já vai atrás para ver se não é sífilis ou alguma outra doença. E doutora, sempre a melhor opção é a prevenção, né? Com certeza. Métodos preventivos. Camisinhas, masculina, feminina. Isso, os métodos de barreira, que a gente chama, né? O mais conhecido, mais usado, mais fácil, realmente é o preservativo masculino. A gente sabe que tem também o preservativo feminino, ele é um pouco diferente, né? As pacientes não têm tanto conhecimento, então é melhor usar o preservativo masculino em todas as relações. Então, para a gente finalizar, doutora, o que te moveu aí para essa área tão linda da medicina, que é a ginecologia? Eu entrei na faculdade de medicina pensando em cardiologia, né? Mas eu não tinha conhecimento, eu não tenho médicos na família, então fui fazendo estágios. No meu primeiro estágio, só tinha vaga para ginecologia e obstetrícia, e foi o destino, eu acho, porque desde ali eu me apaixonei pela parte da obstetrícia, principalmente, eu acho maravilhoso, né? E desde esse primeiro estágio, eu gostei muito dessa área. Cuidar de mulheres é muito bom e é uma área muito ampla, então a gente não fica focado apenas em um aspecto, a gente tem muitas coisas para poder ajudar, para fazer. Também tem a parte cirúrgica, que é uma coisa que eu gosto. Eu fiz outros estágios durante a faculdade, né? Não fiquei só presa nisso, mas realmente o meu coração sempre batia mais forte pela ginecologia e obstetrícia. Que bom. Doutora Betânia, foi um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. E a gente espera que volte em outras oportunidades. Eu agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui esclarecer essas dúvidas. Com certeza terão mais mais dúvidas e vou ficar muito feliz se puder voltar aqui para a gente conversar novamente. Agradeço. Obrigada. Esse foi o nosso podcast Na Voz da Medicina com a ginecologista doutora Betânia. Se você ficou ainda com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários.